vai ver matriz inversa. E, na verdade, eu vou explicar para vocês 3 métodos, tá? Veja, pessoal, nenhum dos métodos é como se fosse o outro melhorado, tá bom? Não enxerguem dessa forma. Os métodos, eles são alternativos, né? Então, é uma alternativa. Usa um ou usa outro, tá bom? E, óbvio, né? A gente vai começar por uma matriz 2 por 2, lembrando, pessoal, nós temos um requisito básico para a obtenção da inversa. Qual esse requisito básico? O requisito é que o determinante da matriz seja diferente de zero, ok? Ele pode ser negativo ou pode ser positivo, mas o que ele não pode ser é zero, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, o que ele não pode ser é zero, tá? Então, o que é que eu recomendo? Quando você for calcular uma inversa, primeiro calculou o determinante, porque senão o teu trabalho vai ser jogado fora, né? E aí, para calcular o determinante de um... e para se ter determinante, a matriz tem que ser quadrada, né? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e por aí vai. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela é uma matriz simples, né, da gente calcular, né? Então, vamos calcular o determinante de A aqui. Então, det de A. Determinante de A aqui, vocês podem ver que o produto dos elementos da diagonal principal 2 e 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, né? E isso aqui está dando 5. Se dá diferente de zero, então temos sim como calcular a inversa. Agora, pode surgir a dúvida, né, a curiosidade, dizer, poxa Luiz, mas para que a gente calcula a inversa? Né? Veja, o inverso de um número, vocês sabem que é 1 sobre um número. Né? Então, por exemplo, o inverso de 2, 1 sobre 2. O inverso de 3, 1 sobre 3. O inverso de 4 terços, 3 quartos. Então, é sempre colocar 1 sobre um número. Né? Com a matriz é mais complicado, porque a matriz você tem um conjunto de números e não dá para inverter cada elemento, ok, pessoal? Então, a inversa de uma matriz não é a matriz formada pelo inverso dos seus elementos. Não dá para fazer isso. Agora, por exemplo, imagina uma situação assim. Eu tenho uma matriz vezes outra matriz igual a uma terceira matriz. Então, imagina que eu tenho essa situação. A gente chama isso aqui de equação matricial. Então, lembra, A é uma matriz, X é uma matriz, B é uma matriz, ok? Como que eu encontraria X? Então, vamos dizer que essa matriz X é uma matriz de incógnitas e eu desejo calcular esta matriz. Como que eu faria? Se aqui fosse escalares, simplesmente eu passaria o A dividindo o B e está tudo resolvido. Porém, no campo matricial a coisa é um pouquinho diferente. Então, como que eu resolvo aqui? Então eu faço o seguinte. X é igual à inversa da matriz A vezes a matriz B. E pessoal, lembrando, o produto de matrizes não aceita a propriedade da comutatividade. Então é A inversa vezes B, não é B vezes A inversa, tá? Só lembrando que produto matricial não admite a comutatividade. Só casos muito específicos é que multiplicar uma matriz por outra em uma ordem dá igualzinho o produto na ordem inversa. É só em casos muito específicos. Então, a gente não pode admitir isso como uma propriedade. Então, a gente não tem a propriedade da comutatividade. Beleza. Luiz, não seria mais fácil dividir B por A? Então, é que não existe a operação de divisão entre matrizes. Vocês vejam que, pegando aí as aulas que a gente teve, as operações entre matrizes foram adição, subtração, multiplicação. E aí algumas outras operações intramatriz, por exemplo, transposta e por aí vai. A gente não tem a divisão entre matrizes. Então, eu teria realmente que trabalhar nesse formato aqui, né? Nesse formato aqui, para poder
determinar essa matriz X, se esse fosse o meu interesse, obviamente, né? A gente está partindo do pressuposto que a gente tem um interesse aí de calcular, determinar os elementos da matriz X, tá? Conhecendo, obviamente, a matriz A e a matriz B, né? A matriz A e a matriz B não teriam incógnitas, né? Então, isso é a contextualização do porquê que a gente tem que saber calcular a inversa, tá? Aliás, essa é uma das situações, né? Existem outras, tá? Beleza, então vamos fazer o seguinte, como que a gente calcularia a inversa dessa matriz A, haja vista que ela apresenta inversa, né? Por quê? Porque o determinante dela é diferente de zero. Então, eu vou resolver por um método, que é o método mais, vamos dizer assim, o mais tradicional. É o método que todo mundo começa aprendendo por ele, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a matriz A, então, a matriz A, 2, 3, 1, 4, e vamos multiplicar pela matriz, por uma matriz qualquer de mesma ordem. Então, vou colocar aqui uma matriz qualquer de mesma ordem. A, B, C e D. E o resultado desse produto é a matriz identidade de mesma ordem. Lembrando que a matriz identidade é aquela matriz cujos elementos da diagonal principal são todos unitários e todos os outros elementos são iguais a zero. Então, a gente vai ficar com esse produto aí para resolvermos, tá? Beleza. E aqui, o que é que a gente vai fazer entre essas duas primeiras matrizes aqui, ó? A gente vai multiplicar as duas matrizes. Então, ó, 2A mais 3C. 2B mais 3D. Lembrando que a gente já estudou o produto, né? 1A, eu vou colocar o 1 aqui só para explicitar o produto. 4C. 1B mais 4D. E assim nós faríamos aqui a multiplicação dessas matrizes que estão aí do lado esquerdo do sinal de igualdade. E aí a gente repete aqui a matriz identidade. Beleza. A partir daí, o que é que a gente vai fazer? Bom, temos uma igualdade, né? Então, como é que a gente resolve a igualdade? Lembrem, duas matrizes só são iguais quando elas possuem a mesma ordem. E, possuindo a mesma ordem, os elementos de mesma posição são iguais. Então, se vocês notarem, a matriz aqui da esquerda é uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E a matriz aqui da direita também, duas linhas, duas colunas. Então, agora eu vou igualar esse elemento a esse elemento, esse elemento a esse elemento, esse a esse e esse a esse. Bem simples, tá? Então eu vou pegar aqui esse elemento aqui, o 2A mais 3C, ele vai ficar igual a 1. Vou pegar esse elemento aqui, 1A mais 4C, lembrando, né, pessoal, não precisaria colocar o 1 aí, né? A mais 4C já resolveria nosso problema. Ele vai ser igual a 0. Vou pegar o elemento 1, 2. Ele vai ser igual a 0. E o elemento... Opa, peraí. Só um minutinho que eu fiz um... Vamos lá. Novamente aqui. Então, esse elemento vai ser igual a 0. E o elemento 2, 2 vai ser igual a 1. E aí eu acredito que você já tenha a intuição do que vai acontecer para que a gente encontre o A, o B, o C e o D.
nós vamos ter que resolver dois sistemas com duas equações e duas incógnitas, né? E aí você pode usar o método que você mais achar conveniente, pessoal. Aí fica a sua escolha, tá bom? Porque a gente ainda não está vendo o conteúdo de sistemas lineares. Então, fica a seu critério. Eu, por exemplo, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação aqui de baixo, vou multiplicar por menos 2 e vou somar com a equação de cima. Quando eu fizer isso, notem que o A vai desaparecer, ó. Porque aqui embaixo, vai ficar menos 2 vezes A dá menos 2A. Quando eu somar com 2A de cima, vai desaparecer. Aqui vai ficar menos 8C mais 3C vai dar menos 5C. Então, quando eu fizer isso, aqui vai ficar menos 5C igual a 0 vezes menos 2 é 0, mais 1 é 1. E aí a gente tem que o C é igual a menos 1 quinto. E aí, substituindo ou na equação de cima ou na equação de baixo, eu vou fazer na de baixo porque está mais simples, ó, menos 1 quinto vezes 4 dá menos 4 quintos. Passando menos 4 quintos para o lado, o A vai dar 4 quintos. Certo? A mesma coisa nós vamos fazer com as duas equações que estão aqui do lado direito. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui de baixo, vou multiplicar por menos 2. Então, menos 2 vezes b dá menos 2b, mais 2b dá 0. Menos 8d mais 3d dá menos 5d. Menos 2 mais 0, menos 2. Posso multiplicar tudo por menos 1 e passar o 5 dividindo. Então, eu tenho que d é 2 quintos. Quando eu multiplicar o d por 4, ou melhor, eu vou fazer isso aqui, ó, eu acho até melhor. Aqui vai dar 6 quintos, passo para o outro lado, vai ficar menos 6 quintos, e menos 6 quintos dividido por 2 vai dar menos 3 quintos. Então, b é menos 3 quintos. Ok? Até aí, pessoal. Tranquilo? Deu para acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Vitor, eu entendo que às vezes tem aluno querendo entrar, mas, cara, eu vou terminar primeiro a explicação e depois eu permito, tá bom? Porque senão vocês não vão entender nada da aula, cara. Eu vou fazer isso para o bem de vocês, tá bom? Legal. Ok. Então, aí o que é que acontece, né? Nós temos esses valores. Então, o que é que acontece? Eu posso voltar aqui em cima. Então, a matriz A, B, C, D, ela é a matriz, o A é 4 quintos, o B é menos 3 quintos, o C é menos 1 quinto e o D é 2 quintos. E o legal, ela é igual à inversa de A. Tá vendo? Então, quando a gente encontra essa matriz genérica, aqui então eu pego a matriz que eu desejo calcular a inversa, multiplico por uma matriz genérica e isso resulta na matriz identidade. Quando eu faço essa multiplicação, eu igualo as duas matrizes, portanto, né, por consequência disso, eu igualo os elementos de mesma posição e calculo as incógnitas. Na hora que eu calcular as incógnitas, eu componho a matriz que era aquela matriz genérica. Essa matriz genérica é a inversa da matriz que era da questão, que era do problema, tá bom? Então, é dessa forma. Não tem segredos, né? É dessa forma. Então, se ninguém tiver dúvida, pessoal, eu vou para a matriz 3 por 3 agora. Tudo bem para vocês? Pois não. Boa noite.
Isso. Tem a relação com o determinante. Tá? Mas a gente vai entender isso melhor no último método, tá bom? Aí a gente vai ver que faz todo sentido, tá bom? Tem gente, ó, Leonardo, é Leonardo, né? Tem gente que decora. Eu vou te dizer como é que a pessoa decora. Troca a posição desses dois elementos, ok? E troca o sinal desses dois. Ó, troca os dois elementos da diagonal principal e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Depois de fazer isso, divide tudo pelo determinante. Então, é uma decoreba isso aí. Só que isso só vale para a matriz 2 por 2. Beleza? Não vale para matrizes de outras ordens. Tá? Beleza? E explicando isso, Léo, fica muito claro entender por que é que o determinante tem que ser diferente de zero. Porque se eu vou fazer essa jogada de trocar esses dois de posição, trocar o sinal desses dois e depois dividir cada elemento pelo determinante, e se o determinante fosse zero? Não daria. Exatamente. Então, por isso que é requisito básico. Beleza? Mas é que assim, eu acabei tirando o mistério do último método, mas tá valendo, tá valendo.